Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor Jesus, com a nossa profunda gratidão pela assistência de todos os minutos, nós humildemente ofertamos nosso louvor sincero e ao mesmo tempo suplicamos. Ajuda-nos a compreender que todos os patrimônios da vida pertencem ao Pai, a fim de que não nos entreguemos à ilusão que nos perturba a caminhada. Mostra-nos que nada possuímos, e sim que somos usufrutuários dos seus bens. Ensina-nos a cooperar com nossos irmãos, cooperação essa que só nos engrandecerá. Ilumina-nos o passo no caminho do bem, para que no trabalho de cada dia consigamos estar em comunhão permanente com a vontade do Pai. E finalmente, Senhor, ajuda-nos a desenvolver cada vez mais o amor puro em nosso coração, para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos corações, nas mentes e nos lares de todos nós. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na sessão Livro Aberto, vamos conhecer a questão 140 do livro O Consolador. Pergunta: os astros influenciam na vida do homem? Resposta: as antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge que elas lutem contra os elementos perturbadores, porque, acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho. E o Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob as influências que merece. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o mundo espiritual. Como é do lado de lá? É surpreendente, Nara, o avanço do interesse humano acerca da realidade pós-morte. Temos visto surgirem filmes, livros, revistas, novelas, séries que versam sobre as moradas do além. Por ser um tema controvertido e fascinante, vamos oferecer informações dadas pelos espíritos, já que a ciência acadêmica pouco trata sobre este assunto. Como é do lado de lá? Como será a vida nas dimensões espirituais? Um eterno concerto de harpas para os bons? Uma fornalha repleta de tormentos para os maus? Há trabalho, há lazer. O céu é o mesmo para todos ou diferente de acordo com a religião de cada um?
Quando o assunto é a vida após a morte, as dúvidas brotam e a polêmica toma posse das conversas. Verdades científicas se misturam a lendas, crenças, suposições e devaneios. Admir Serrano nos ofereceu um guia de viagem para o além quando publicou o livro Sua Mala Está Pronta. E de uma forma muito descontraída, ele nos diz: prepare-se. Vamos embarcar na aventura mais emocionante de sua vida, seu retorno ao mundo dos espíritos. E como você certamente deve saber, nossa jornada na Terra é temporária, um pouco mais longa para alguns, um tanto mais breve para outros. Nas cirandas das existências, fazemos estas viagens. O nascimento, quando chegamos aqui, e o retorno inevitável por ocasião da morte. Para a grande maioria da humanidade, vamos para uma terra estranha. E como em qualquer viagem a um país estranho, precisamos ter alguma noção de como é a vida naquele país. Enfim, temos que fazer os preparativos para a viagem. Por isso, eu pergunto: sua mala está pronta, Nara? Pois é, Eurípides. No livro Histórias da Vida, Hilário Silva nos brinda com uma interessante crônica intitulada A Visita Obrigatória. Deus me livre de cemitério, morte comigo nem de longe. Assim falava Dona Cocota Miranda. Ela era espírita convicta, no entanto, nutria verdadeiro pavor pela morte. Exagerava atitudes e reações. Naquela noite, fora convidada pelo esposo a visitar no próximo dia o túmulo do genro, desencarnado há 2 anos. Era véspera de finados, a esposa, porém, recusara, terminantemente. Cocota, dizia o marido carinhoso, não decepcione nossa filha, ela espera sua companhia e conforto amanhã. A esposa, entretanto, respondia incontinente, não irei. Cemitério comigo nem em dia de finados. Um amigo da família insistia. Dona Cocota, não lhe custa fazer caridade, é coisa de minutos. Acompanhe sua filha, faça uma prece, coloque uma flor, por respeito e carinho. E ela retrucava, não insistam, não irei. À noite, porém, reinou confusão na casa. Correria dos familiares, auxílio de vizinhos, médico às pressas. No entanto, tudo foi inútil. Dona Cocota Miranda, a esposa temerosa, desencarnara vítima de fulminante infarte. No dia seguinte, quase que na mesma hora marcada para tão discutida visita com a filha, a senhora comparecia obrigatoriamente ao cemitério. Deixando de lado as histórias, Eurípides, ensina-nos a doutrina espírita que no mundo espiritual a vida se desdobra em infinitas expressões, mais rica e abundante que na própria terra. Assim, encontramos ali escolas, lares, hospitais, oficinas, templos, praças de esportes, artes, intensa vida social, tudo em manifestações mais ricas e completas, das quais as edificações terrestres são pálidos reflexos. Assim sendo, o mundo espiritual é o normal e o principal, pois preexiste e sobrevive ao mundo físico e sobre este reage incessantemente. Allan Kardec, hábil pesquisador, preocupou-se também com a vida de relação no além-túmulo. Com suas informações é retirado totalmente o véu do misticismo que envolvia o assunto. A existência do mundo espiritual em seus diversos aspectos é revelada com toda a objetividade. De acordo com as informações que os espíritos codificadores deram a Allan Kardec a respeito do mundo espiritual,
tanto espíritos inferiores como espíritos superiores, todos, enfim, após a morte, vão para esta dimensão. Podemos dizer que o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, contém episódios vivenciados por espíritos desencarnados, dando provas incontestáveis a respeito da vida após a morte. Porém, o trabalho mais abrangente e minucioso sobre a vida no mundo espiritual se encontra no livro Nosso Lar. O autor, André Luiz, relata sua trajetória a partir da própria desencarnação e nos oferece, através da psicografia de Chico Xavier, o maior compêndio de dados que já pôde ser observado. Uma das importantes informações de André Luiz é sobre a existência de colônias espirituais. A palavra colônia tem a mesma significação: conjunto de indivíduos da mesma nacionalidade que se estabelecem em local estrangeiro ou noutro país ou ainda numa terra estranha. No caso das colônias espirituais, são locais onde grupos de espíritos desencarnados se estabelecem provisoriamente enquanto aguardam novas encarnações. O que rege a formação das colônias espirituais é a lei de afinidade, isto é, cada espírito vai para o local que se adapte à sua condição moral. Esses locais não possuem rigidez geográfica, são mais ou menos próximos da Terra e se formam conforme a condição moral dos espíritos que ali habitam. Ali formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo a que se propõem. Os bons se unem no desejo de fazerem o bem, os maus pelo desejo de fazerem o mal. Por isso, as colônias são de diversos tipos. Existem as socorristas, para atendimento a desencarnados presos a vícios do corpo físico, as correcionais para atendimento a suicidas, toxicômanos e pervertidos sexuais, as de estudo e de desenvolvimento das artes para aprofundamento do conhecimento. Vamos ilustrar nossos comentários com uma crônica de Henri Van Dyke. Parado nas areias da praia, vejo um veleiro do meu lado. Abrindo suas velas brancas na brisa da manhã, lança-se pelas águas azuis do oceano. Ele é um objeto de grande beleza e força. Fico ali olhando até que ele se torne apenas um ponto branco no horizonte, lá onde o mar e o céu se encontram. Nesse momento, alguém do meu lado diz: pronto. Ele se foi. Foi para onde? Pergunto. Foi-se da minha vista, apenas isso. Ele continua sendo tão grande, de popa, proa e mastro, quanto o era quando estava do meu lado, e ainda tão forte e capaz de transportar sua carga a seu porto de destino. Seu tamanho diminuto está em mim, não nele. E naquele exato momento, quando alguém diz pronto, ele se foi. Outros olhos o veem chegar e outras vozes se preparam para clamar com alegria: olhem, lá vem ele. Morrer é assim, uma viagem de um porto a outro. Já falamos aqui neste programa sobre o transe que acompanha o indivíduo no momento da morte, variando conforme o adiantamento moral de cada um. Essa passagem para a vida espiritual acarreta no desencarnado uma perturbação mais ou menos longa até que se conclua a separação do espírito e sua organização física. Essa crise é um fenômeno natural. São vários fatores que determinam a situação do indivíduo após a morte. Por exemplo, a idade do desencarne, o apego ou desprendimento dos bens materiais, os hábitos ou vícios a que o indivíduo se entregava,
as ideias materialistas ou espiritualistas que possuía. Assim, após o transe da morte, o indivíduo ele se transporta a essa dimensão espiritual. Nas colônias espirituais, todos trabalham para o engrandecimento pessoal e para o bem-estar comum. As ocupações nada têm de penosas, ao contrário, são realizadas com alegria, voluntariamente, sem constrangimento. Então, os espíritos afirmam que a ociosidade seria um suplício. O trabalho é um dos valiosos instrumentos de reabilitação do espírito e honrosa incumbência, promovendo a elevação individual e coletiva. Inclusive, além do trabalho a que todos estão submetidos, no mundo espiritual não se vive em uma condição de enlevo, de êxtase. Ao contrário, há várias formas de recreação, de lazer, e estas atividades estão intimamente ligadas a tarefas que proporcionam prazer e também estudos. Para se conquistar direitos, os espíritos recebem o bônus hora, que será utilizado em atividades de sua preferência. Em O Livro dos Espíritos, Kardec nos esclarece que os espíritos não experimentam as necessidades e os sofrimentos físicos materialmente. Isto porque não possuem órgãos em que as forças tenham que ser restauradas. Porém, como o espírito conhece a necessidade e já sentiu a dor do sofrimento, tem a lembrança e lhe conserva a impressão. Tendo a lembrança do frio e do calor, da fome e da sede, por exemplo, experimenta uma espécie de impressão que exprime a situação e sofre como se realmente estivesse sentindo aquela sensação. No corpo, estas sensações estão localizadas nos órgãos que lhe servem de canais. No espírito, estas sensações se tornam generalizadas. A dor que se sente não é dor física propriamente dita, é dor moral. É um sentimento que nem sempre o espírito tem perfeita consciência. Por exemplo, um remorso ou uma culpa traz ao espírito um desconforto, que ele pode expressar como frio, como dor, mas ela não é localizada. Kardec explica como uma comparação e não como uma analogia. André Luiz nos relata que os espíritos desencarnados sentem fome e sede, sobretudo logo após o desligamento do corpo físico. Na maioria das vezes, os desencarnados, logo após o desligamento do corpo físico, são atormentados pelos desejos de satisfação de suas necessidades, como, por exemplo, a fome e a sede incontroláveis. Para atender a essas necessidades, nos hospitais das colônias, alimentos são fornecidos aos enfermos a fim de se revigorarem. E eles nos esclarecem que o aroma e o gosto dos alimentos não têm similar na terra. Então ele nos conta, André Luiz, após ser recolhido e levado para a colônia de nosso lar. Serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Outros espíritos ainda nos esclarecem que, com certo grau de evolução, a água basta como alimento. E para espíritos evoluídos, basta o oxigênio e já se sentem alimentados. Quanto à vestimenta, Nara, sabemos que os espíritos raramente se mostram despidos, nus. Na maioria das vezes, apresentam-se com vestimentas e acessórios que usavam na terra. Conservam, como já dissemos, a aparência da última encarnação. Kardec comenta na Revista Espírita que os espíritos têm capacidade de mudar sua aparência conforme sua vontade, inclusive adicionando acessórios.
Isso, evidentemente, conforme o estágio em que se encontram. Espíritos mais inferiores mantêm as características que tinham enquanto em vida na Terra. Entre os espíritos mais elevados, vemos que homens ou mulheres muitas vezes se apresentam com uma espécie de túnica que vai até os pés. Porém, os espíritos mais elevados conseguem manipular fluidos e se apresentarem na aparência conforme seu desejo. Por exemplo, Emmanuel, mentor de Chico Xavier, apesar de ter tido inúmeras encarnações, se apresentava ao médium com aparência de senador romano que havia vivido ao tempo de Jesus. Falando agora sobre o transporte no mundo espiritual. Quase todas as publicações que tratam da vida no mundo espiritual fazem referência a veículos utilizados pelos espíritos. Segundo o espírito List, o sistema de locomoção é o teletransporte, que consiste em viajar pelo espaço apenas pensando no lugar onde se deseja ir, portanto, pelo pensamento. André Luiz cita o aeróbus, grande carro aéreo, suspenso do solo a uma altura de 5 metros, sem qualquer fiação e que se locomove velozmente, obedecendo apenas à vontade do condutor. Há outras citações que se referem a carros puxados por cavalos, porém sem rédeas. É como se os animais seguissem a vontade dos seus condutores. Já foi dito que, como na Terra, no plano espiritual existem casas, ruas, flores e quaisquer outros objetos concebidos, cultivados e construídos pelo homem encarnado. E todas essas notícias têm intrigado muita gente. Qual será então o processo utilizado pelos espíritos desencarnados em suas criações e construções, Nara? A ação dos espíritos sobre os fluidos, Eurípides, tem a mesma força criadora na construção de casas, jardins, etc. Empregando o pensamento e a vontade, os espíritos atuam sobre os elementos materiais espalhados pelo espaço e lhes imprimem a forma desejada, exatamente como os encarnados fazem com as mãos ao construir qualquer objeto. Assim são construídas as cidades espirituais, núcleos de socorro e tudo, enfim, que constitui o mundo espiritual. Um dos mais belos estudos que o Espiritismo faculta aos seus adeptos é certamente aquele que se refere ao estado emocional do espírito que chega ao mundo espiritual. Entendamos assim que os sentimentos e emoções positivos ou negativos cultivados pela humanidade terrena se transferem para o mundo dos espíritos. Ninguém vira santo apenas por ter desencarnado. Todos conservam o ódio, o orgulho, a inveja ou a fraternidade, a alegria, a dedicação que possuíam quando encarnados. Quando muito apegados às coisas materiais, aproximam-se de encarnados e procuram impor sua vontade na satisfação de desejos físicos. Outros, conscientes de sua situação espiritual, cultivam bons sentimentos e utilizam da prece e do trabalho para alcançarem a dignidade dos seres que aspiram ao progresso. Compete-nos, então, aprimorar o nosso estado espiritual, educando palavras, atos, emoções e sentimentos para fazermos jus à companhia dos espíritos amigos e protetores, os quais, em nome de Deus, nos auxiliam para nos livrarmos das trevas e da ignorância. O Espiritismo vem comprovar, não mais o céu, o inferno ou nada, mas o desdobrar da vida exuberante em todos os planos de trabalho e progresso incessante.
Mesmo nos desencarnes coletivos, que a cada dia se tornam frequentes, encontramos a justiça divina, se impondo a cada um segundo as suas necessidades. Lembrando sempre de que a morte não existe. Saibamos substituir o desespero por pensamentos de resignação e orações, lembrando que Deus sempre nos reserva o melhor. Em O Livro dos Espíritos, Kardec nos orienta que todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos tornamos os construtores da nossa felicidade ou infelicidade futura. E acrescenta que a felicidade dos bons espíritos consiste em não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que nos une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Esclarece também sobre a existência de anjos e demônios. Os seres aos quais chamamos anjos ou demônios nada mais são que espíritos como nós. Deus nos criou a todos, simples e ignorantes. E nas inúmeras encarnações vamos desenvolvendo as capacidades que possuímos em germe. Quando criados, os espíritos são simples, isto é, não têm desenvolvido nem o bem nem o mal. Através do livre-arbítrio, das escolhas, as virtudes vão se desenvolvendo e o espírito, às vezes, deixa desenvolver os vícios, que deverão, no futuro, ser abolidos. O espírito também, ao ser criado, é ignorante, isto é, não tem conhecimento das coisas, e vai adquirindo este conhecimento à medida que passa por experiências e estudos durante as reencarnações. O argumento que apresentamos é que se existissem demônios, eles, logicamente, teriam sido criados por Deus. E se existissem anjos, também. De um lado, teria Deus criado uma criatura voltada eternamente ao mal? A lógica nos faz repelir tal ideia. Existem espíritos que, temporariamente, estão ligados ao erro, mas um dia eles se transformarão e atingirão estágios do bem e do amor. Da mesma forma, se Deus criasse anjos, espíritos puros, estaria oferecendo privilégios. Então, a lógica nos diz que todos somos iguais, criados por Deus, e todos, pelo próprio esforço, atingiremos a perfeição. Teremos aí os anjos, espíritos puros, espíritos bons. E concluindo, às ideias vagas e imperfeitas que o homem fazia da vida futura, o Espiritismo revela a existência do plano espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Levanta o véu que ocultava aos homens, a realidade do nascimento, a realidade da morte. O Espiritismo nos prepara não para morrer, mas para viver nos dois planos da vida. A morte deixou, portanto, de ser uma tragédia, para ser encarada como aprendizado natural ao espírito em sua jornada evolutiva. A desencarnação está reservada a todos nós, mas para um desenlace suave, isento de perturbações, pensemos que este momento nos proporcionará o reencontro com seres queridos que já partiram antes de nós e nos aguardam, ansiosos e com saudades. A preparação para a morte consiste, sem dúvida, no cumprimento dos desígnios de Deus, buscando amá-lo, em primeiro lugar, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, conforme recomendou Jesus. Em nosso momento musical de hoje, vamos ouvir do CD Cancioneiro Espírita, volume 2, Canta
Ada Rio, do Couto Diniz, a música de Roseli Vital Okabe e José Fernando Vital, Paraíso. Senhor, sei que existe um céu de amor, quero nele voar, voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Sementeira em Foco. No Sementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16-3721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 1637130299. 24 horas no ar. Na divulgação dos centros espíritas de nossa cidade, hoje vamos conhecer a história da Casa de Beneficência Ibrahim Vilaça.
Esta entidade se encontra localizada à Rua José Comparini, 1470, no Jardim de Hermínio. Quem nos fala é Gilmar Teixeira, ele é voluntário junto à entidade e atua como secretário. Vamos ouvir então. Eu sou o Gilmar da Casa Beneficente Ebrahim Vilaça. Nós começamos lá há 35 anos atrás, debaixo de uma árvore. Começamos a distribuir um café e um pãozinho. E hoje nós temos a Casa Beneficente lá, que acomoda mais de 100 pessoas, né? E a gente tem trabalhos de segunda a domingo. Segunda-feira a gente tem um trabalho de estudo do livro dos médiuns e desobsessão. Na terça-feira nós temos cromoterapia, né? É muito bonita a cromoterapia. Se você não conhece, eu te convido a conhecer. E na quarta-feira temos trabalho de estudo também, livro dos médiuns. Na quinta-feira nós temos o trabalho de cura, que é o trabalho com o Dr. Germano, né, que faz a cirurgia. E na sexta-feira nós temos um trabalho de estudo e desobsessão, né? E no sábado a gente tem um trabalho fraterno, onde a gente dá um café da manhã e distribui pãozinho, né? E também tem o trabalho de cura, de orientação, né, com a doutora Cláudia. E tem o banho, né, de Malsimioto para as crianças, né, e um senhor que benze também, né, um sistema de benzição. Então e no domingo a gente tem um trabalho de estudo com o Daniel, que é um estudo bem centralizado, né, das 5 obras de Kardec, uma explicação muito bonita. Esse é o nosso trabalho. Nós residimos na rua, aqui no bairro do Hermínio, né, na Rua José Comparini, 1470. Eu convido a todos para estar passando aqui, vendo o nosso trabalho. É muito bonito, muito gratificante. Tá? Há 35 anos nós começamos um trabalho simples e hoje nós temos uma casa cheia, né? Atendemos bastante pessoas, né, carentes. Nós atendemos pessoas com trabalho de cura, de cirurgia também, né? Então a gente tem esse trabalho e eu convido a todos vocês a estar participando um dia, tiver a oportunidade de estar vindo fazer visita para nós. Estamos de portas abertas e de coração aberto para cada um de vocês, meus irmãos. Muito obrigado, fica com Deus, que Deus abençoe vocês. Correio do Além. Os espíritos falam conosco. Em Correio do Além, vamos ouvir do livro Depoimentos Vivos de Divaldo Pereira Franco, o título Crime e Reabilitação. Quem interpreta é o nosso amigo Thales de Andrade. Irmãos e amigos, sou o irmão Felipe que volta. Na minha última jornada, fui amparado pela Casa de Jesus, por mãos caridosas quando a tuberculose e o reumatismo minavam meu corpo. Observamos aqui que a Casa de Jesus era um albergue em Salvador, Bahia, departamento do Centro Espírita Redenção, que acolheu este nosso irmão na iminência de desencarnar. Eu vivi em outro tempo como comensal da corte brasileira. Entreguei-me a desmandos contra Deodoro, na época da instituição da República no Brasil. Eu me senti ferido no amor próprio, com a instalação da República, que me contrariava e, através de infame homicídio, movido pela insânia das paixões políticas, atirei-me irremediavelmente à desgraça. Surpreendido, após o abominável crime, fui arrojado a hediondo calabouço, donde expirei sem julgamento na época da Constituição de 1891. Não posso descrever as dores superlativas com que me deparei ao penetrar no mundo espiritual, para cuja entrada eu não me encontrava preparado. Ódios e paixões emparedaram-me na alienação por longo tempo. Os fantasmas que eu próprio cultivara, por meu caráter soberbo e hostil, tornaram-me carcereiro de mim mesmo. A visão da minha pobre vítima era para mim demorado tormento, do qual eu não conseguia me libertar. Depois de 3 dezenas de anos, entre lutas e sofrimentos, anseios e reparações, concederam-me a aventura de uma nova oportunidade. Quanto de bênçãos auri no leito da meditação nessa última encarnação na casa de Jesus. Agora,
novamente no mundo espiritual, tento encontrar aquele a quem desrespeitei com a minha agressividade. Fui informado que ele se encontra também do lado de cá. Espero a oportunidade de suplicar-lhe perdão pelos males que lhe infligi, rogando auxílio para nós ambos. O motivo então de minha palavra é informar aos meus irmãos que todas as dores constituem resgates necessários e inadiáveis. Ainda carregamos pesado fardo de rudes delitos. Cada lágrima, cada enfermidade representa método salutar para o reajuste do espírito. Ninguém pode fugir às leis do equilíbrio e ninguém escapará da recuperação. A reparação é oportunidade e impositivo para a integração da criatura à vida. Confiemos no céu e confiemos em Jesus. Quando os sofrimentos nos pareçam insuportáveis, lembremos da promessa do excelso Mestre: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! radioidefran@idefran.com.br. Prezados ouvintes, hoje vamos atender a nossa ouvinte Estela Ramos, que perguntou à equipe do Idefran: gosto, dever ou necessidade? O que devemos atender primeiro? Quem responde é Sônia Lúcia Rodrigues, inspirada em reflexões de Orson Peter Carrara. Vamos ouvir. A necessidade se impôs primeiro. Talvez o gosto veio em seguida e o dever acabou se desenvolvendo por si mesmo, face a imperativos inadiáveis que se apresentam. Sim, o trabalho. Exigiu-se trabalhos variados por necessidade, inclusive de sobrevivência e proteção. Essa necessidade desenvolveu o gosto e este mostrou o dever. Os sábios desígnios da providência conduzem a evolução humana com sabedoria, fazendo-nos gradativamente sentir, descobrir e viver, para finalmente encantar-nos com a solidariedade que envolve tudo e todos. Há uma finalidade na arte de viver. Essa arte vai sendo gradativamente assimilada, para uns antes, para outros depois, mas todos integrados, ainda que de forma parcial ou nos variados estágios de aprendizado e amadurecimento com que se apresentam os comportamentos humanos. Fatalmente, seremos levados a assimilar o que é a vida, seus objetivos e especialmente a grandeza da obra da criação. Não é por acaso os embates em que nos envolvemos nos relacionamentos, nos desafios da profissão e da ciência, ou mesmo no educandário familiar e seus conflitos. Tudo visa amadurecer a mentalidade humana, moral e intelectualmente, para então alcançarmos o perfeito entendimento da nossa condição de filhos do Ser Supremo. Estaremos integrados na solidariedade plena que é a lei da vida, solicitando-nos estender mutuamente mãos e sentimentos para equilibrar a sociedade. O que vivemos atualmente é o resultado da indiferença, da omissão e especialmente do egoísmo que nos permitimos, distanciados ainda ou imaturos no entendimento do que é viver e trabalhar pelo próprio desenvolvimento e simultaneamente pelo bem do próximo. Almas amadurecidas empenham-se no bem coletivo, disciplinam a si mesmas e se tornam referência onde atuam. Nós, imaturos ainda, estamos a provocar toda a série de dificuldades, criando obstáculos, adotando tolices dispensáveis, adiando providências para o próprio bem e especialmente nos deixando seduzir por paixões variadas e interesses marcados pelo egoísmo. O trabalho, pois,
remunerado ou não, é por necessidade, de sobrevivência ou de tantas outras classificações e que desenvolvem a inteligência e a moralidade, beneficiando amplamente a convivência social. Por gosto, quando aprendemos a amar o que nós fazemos ou nos dedicamos com despreendimento à atividade que nos dê insatisfação nos variados campos da existência. Ou por dever, quando sentimos que há uma lei de solidariedade que nos pede estendermos nosso tempo, nossa experiência, nosso saber, nossas habilidades, nossos recursos em favor de uma vida equilibrada. Pensemos, pois, caros ouvintes, na importância do trabalho, de nosso conhecimento, de nossas habilidades, de nossa experiência. Quantos benefícios já distribuídos, quantos méritos que no tempo trarão inúmeras alegrias, se é que já não trouxeram. Todos nós as temos. Basta pensar de que forma fazer isto frutificar em favor um dos outros. É a consciência da solidariedade. Por necessidade, por gosto, por dever. Trabalhemos. O trabalho é lei da vida. Tudo trabalha e isso mantém a ordem e o equilíbrio, fruto da lei do progresso e da lei de conservação. O trabalho convoca cada um de nós onde nós estamos. Trabalhemos, queridos irmãos. Pensadores e suas reflexões. Pensadores e suas reflexões. Vamos ouvir André Marouço, que nos fala sobre o mundo espiritual. Como é a vida no mundo espiritual? Os espíritos trabalham, comem, dormem? Será que se encontram com os entes queridos já desencarnados? De hoje, nós vamos falar sobre o mundo espiritual e esclarecer alguns desses questionamentos. André, como é o mundo espiritual? Não sei, vim de lá faz muito tempo. Não, na verdade nós temos a literatura espírita, ela é vasta sobre descrições de colônias espirituais, né? Mas, em verdade, o que nos ocorre dizer nesse instante é que é como você disse no enunciado da questão. É exatamente igual aqui, né? Um pouco mais adiantado, segundo alguns afirmam, boa parte da tecnologia que aqui está chegando já existe lá há algum tempo. O fato é que nós sabemos que no espaço infinito não há o vazio, não há o nada, há sempre criação. Deus está criando o tempo inteiro e nós teremos sempre à nossa disposição um espaço a nos acolher e a cuidar de nós para que nós possamos evoluir nesse espaço. Existem várias colônias espirituais. Como é definido quem vai para cada uma delas? Uma ocasião eu estava no início dos meus estudos espíritas, eu estava muito preocupado com o pretenso fim do mundo. Aliás, sempre o mundo vai acabar. A última vez foi há pouco tempo, né? Alguém inventou que numa sexta-feira o mundo acabaria, enfim, aí vem aquelas previsões cabalísticas. E eu conversava com um amigo espiritual, porque na virada do milênio, existia essa profecia, em toda virada do milênio sempre teve, né? E eu muito preocupado no início dos meus estudos espirituais, e o amigo espiritual disse para mim, você não se preocupe que o mundo não vai acabar. Não, mas e se por um acaso ele acabar, como é que vai ficar? Ele falou, não se preocupe, porque no mundo divino não existe o MSP. Eu falei, MSP é Movimento dos 100 Planeta. Aonde quer que você esteja, haverá sempre um espaço para te acolher. E esse espaço é condizente com o nosso estágio espiritual, educativo, moral. Você imagina o seguinte, as pessoas muitas acreditam que querem reencarnar em planetas melhores, mais avançados, né? Nós não trazemos boa notícia. Provavelmente nós ficaremos por aqui mesmo. Até porque pensemos, digamos que o planeta Saturno é muito mais avançado que o planeta Terra. E a gente desencarna aqui e vai reencarnar em Saturno. Não nos esqueçamos que nós seremos as antas de lá, né? Porque nós não estamos naquele estágio.
Nós estamos no estágio do planeta Terra. Para qualquer colônia que nós formos após o nosso desenlace material, será uma colônia condizente ao nosso estágio. É possível que quando uma pessoa desencarnar, ela vá para uma colônia espiritual e um ente querido, por exemplo, vá para outra? Como que fica essa situação? Nós não somos, nós estamos, né? Nós já dissemos isso algumas vezes. Eu não sou o André, eu estou o André. Você não é a Ellen, você está a Ellen, né? Eu estou casado com a Rosângela, estou pai da Daniela e do André. Após abandonarmos essa vestimenta, nós nos tornamos cidadãos do universo. E aí nos encontraremos em outro estágio. Estamos aqui limitados pela visão da carne. No estágio espiritual, a visão é muito mais ampliada. Então, isto é possível que aconteça, mas ainda assim nós estaremos intimamente ligados por um laço inquebrantável, que é o laço do amor. A espectadora Cristiana, ela relata que perdeu o filho de 19 anos em um acidente. Segundo ela, um médium fez contato com seu filho, disse que ele está bem e que ele está na colônia Lar de Lísias. E ela gostaria que você comentasse um pouco sobre essa colônia. O apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, quando esteve fisicamente conosco, nos disse que ele não conhecia uma dor igual à dor de uma mãe, de um pai que perde o seu filho. Então, esta dor, ela é justa e precisa ser vivida. As saudades é algo absolutamente natural. Mas, assim como nós dissemos, nós não somos, nós estamos. Na verdade, ela é mãe do nosso irmãozinho que voltou para a espiritualidade, mas quem toma conta disso tudo é uma força que nós chamamos de Deus, que é soberanamente justo e bom. Aonde quer que o filho dela se encontre, está sendo intimamente cuidado, com muito esmero, com muito carinho, e nunca é um adeus, é um até logo. Nós não sabemos geograficamente onde essa colônia se encontra, mas sabemos que amorosamente se encontra cuidada por Deus nosso Pai, por Jesus nosso Mestre. Esteja em paz. No desdobramento noturno, né, quando nós nos desdobramos, saímos enquanto dormimos, este encontro se dá, mata-se as saudades e, como dissemos, nunca é um adeus, sempre é um até logo. Muito obrigada e até a próxima. Encerrando Sementeira Cristã, vamos recordar Cornélio Pires em poema Morte. Nesse passo, meus amigos, vou contar-vos tal e qual um fato que aconteceu lá na fazenda do Brejal. Minha querida, casada com Nhô João, pedia aos céus em prece repetida: quero a morte, meu Deus, quero outra vida. Este mundo é só fel e maldição. Tanto rogou, clamou, pedindo na oração, que caiu de febre alta em recaída, e certa noite a morte de corrida veio do quarto buscá-la no arrastão. Minha querida acordou-se em tosse brava, e o esposo junto dela ressonava. Quando ela viu a morte olhando os dois, minha querida encolheu-se num gemido e murmurou no canto do marido: olha, leva agora, Nhô João, eu vou depois. Agradecemos a todos pela audiência e convidamos a que estejam conosco todos os domingos, às 9 horas, no Sementeira Cristã, pela Rádio Idefran e YouTube. Idefran apresentou Sementeira Cristã. Idefran é amor no ar.